Beleza, galera? Bem-vindo ao seu canal alternativo de estudo aqui do Colégio Loyola. Estamos no nosso curso de matemática básica, estamos na parte 2 do módulo 10. Tem muito conteúdo de matemática básica para você estudar e virar aquele aluno miteiro que sempre tira nota máxima nas provas e é o orgulho do papai e da mamãe. Hoje vamos falar, nesta parte 2 do módulo 10, a gente vai falar sobre as equações do segundo grau completas. O que a gente chama de equação ou as equações do segundo grau completas? São aquelas em que o coeficiente A, B e C são diferentes de zero. Óbvio, o coeficiente A já tem que ser diferente de zero, por natureza, porque senão a equação não é do segundo grau, né? Mas se o B e o C não for zero, aí a gente tem uma equação completa. Pois bem, nós vamos estudar especificamente a fórmula de Bhaskara. Quando o coeficiente A é igual a 1, dá para fazer por soma e produto. Mas a gente não vai tratar isso como um assunto de matemática básica. Legal? Hoje a gente vai falar só da fórmula de Bhaskara e quais são as partezinhas dela, né? Tem lá o discriminante. A gente tem que saber o que o discriminante diz da minha equação do segundo grau. O que ele faz? O que acontece quando o discriminante é positivo, é negativo, é zero? O que acontece? Então vamos lá. Vamos voltar aqui, agora vamos para a mesa. Ó, a gente está aqui, ó, qual que é a forma geral de uma equação do segundo grau? A gente já escreveu isso no vídeo anterior, mas para nós aqui vai ser importante, né? Ax2 mais bx mais c igual a zero. Lembrando obrigatoriamente que o a tem que ser diferente de zero. Vou escrever aqui, ó. O a não pode ser zero. Legal. O que a fórmula de Bhaskara diz? Primeiro, ela calcula um delta que a gente chama de discriminante. Então, esse cara aqui, ó, é o discriminante. Eu vou abreviar, né? Por que discriminante? Porque ele vai discriminar algumas coisas. Especificamente, ele discrimina a quantidade de raízes que a minha equação do segundo grau tem. Bom, a fórmula que calcula esse discriminante é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Beleza, legal. E se eu quero encontrar as raízes, x' e também x duas linhas, a gente tem que fazer o oposto de b mais a raiz quadrada de delta sobre 2a para encontrar uma raiz. E menos b menos a raiz quadrada de delta sobre o dobro de a para encontrar a segunda raiz. É importante decorar essas fórmulas? É importante decorar essas fórmulas. Para a gente poder não ficar escrevendo a mesma coisa duas vezes, é bastante usual que a gente não coloque o linha aqui e o duas linhas aqui e que a gente escreva que x de uma forma geral é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta. E aí a gente encontra o x' e depois encontra o x duas linhas. Beleza. Aí tá lá as duas raízes. Obviamente a gente tem que fazer um exemplo numérico aqui para entender tudo isso. Mas a fórmula é essa. Anota aí no seu caderno, pausa o vídeo, anota a fórmula. Se você tem dificuldade de decorar, escreve numa folha grande, prega lá no seu quarto, em lugares que você sempre está, para você ficar vendo, né? E aí você está transferindo a sua memória de trabalho para uma memória de longa duração. E aí, naturalmente, você vai decorar essa fórmula, porque ela é bastante importante, pelo menos para o alvo dessa aula aqui, que é resolver essas equações aqui completas, né? Quando o A, o B e o C são todos diferentes de zero. Beleza. Aí muita gente deve estar se perguntando assim, mas eu posso usar a fórmula de Bhaskara se a minha equação do segundo grau for incompleta? Vamos lá para o vídeo aqui, ó. Olha para mim. Vamos conversar. Tem jeito de usar a fórmula de Bhaskara quando a sua equação é incompleta. Tem jeito de fazer, mas não compensa, né? Você vai gastar um tempo que às vezes você nem tem.
Vocês já perceberam que às vezes falta muito tempo na nossa prova de matemática, que a gente fica lá tentando raciocinar numa questão mais difícil. Então, ganhar tempo e ter qualidade na hora de resolver a prova é bastante importante. Então, eu não acho que compense usar a fórmula de Bhaskara quando a sua equação é incompleta. Mas se você achar que deve e se você quiser, pode, matematicamente não estará incorreto. Beleza? Vamos voltar para a mesa e vamos fazer. Você já anotou aqui todas as fórmulas, né? Beleza, já sabe que o delta é B2, B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, ou o famoso B2 menos 4AC. E também sabe que as raízes são x igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Pois bem, eu quero fazer 3 exemplos aqui para depois a gente analisar o que esse tal desse delta determina lá na nossa vida. Então, o primeiro exemplo é esse daqui, ó, exemplo 1. Tá aqui. Vou colocar aqui para você a primeira equação, que é 3x ao quadrado menos 7x mais 4 igual a 0. A gente precisa ser organizado, tá? Bastante organizado. Então, a primeira coisa que a gente vai calcular é o discriminante, o famoso delta. A fórmula é o b, que é menos 7, elevado ao quadrado, menos 4 vezes o coeficiente A, vezes o coeficiente C. Legal. Então, bora fazer essa conta? Quanto que vai dar esse delta? Vou fazer as continhas aqui, ó. 7 ao quadrado é 49. Legal. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 4 é 48. Se quiser conferir, ó. 4 vezes 12. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4, 48. Beleza. Então, o meu delta aqui, o meu discriminante, vai ser 49 menos 48, que é igual a 1. Legal. O delta aqui, o discriminante, deu 1. Agora, eu vou querer calcular as raízes. Vai ficar lá, ó, x é igual ao oposto de b, né? Porque é menos 7, porque aqui já tinha um menos. E tem o menos da fórmula. É legal você pensar, né, nessa parte da fórmula que você quer o oposto de b. Então, se o b é menos 7, vai ficar mais 7. Se o b fosse 9, ficaria menos 9. Então, é o oposto de b mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 1, discriminante, sobre o dobro de A. O dobro de A, que é 3. Beleza. Então, a gente vai ter a primeira raiz, que usualmente a gente chama de x', e vamos ter a segunda raiz, que usualmente a gente chama de x duas linhas. Então, aqui vai ficar 7, porque menos 7 é 7, mais 1 sobre 6, porque 2 vezes 3 é 6. 7 mais 1 é 8, então eu vou ter a fração 8 sextos. Dá para simplificar 8 sextos dividido por 2, a primeira raiz então é 4 terços. Legal, encontramos a primeira raiz. X duas linhas, oposto de B, menos a raiz quadrada de delta sobre o dobro de A. 7 menos 1 é 6, dividido por 6 é 1. E tá aí as minhas duas raízes. Então eu vou colocar lá, conjunto verdade ou conjunto solução. As raízes serão 1 e 4 terços, ou 4 terços e 1. Legal. Perceberam que o delta é um número positivo e que, portanto, nós tivemos duas raízes diferentes. Daqui a pouco a gente vai anotar isso. É uma característica que sempre acontece quando o discriminante é positivo, olhando para a câmera. Anota aí, depois a gente vai anotar junto. Mas anota e memoriza. Todas as vezes que o seu discriminante, o seu delta, for positivo, isso significa dizer que você vai ter duas raízes reais e diferentes. Legal? Legal. Vamos para o exemplo 2. Vou apagar aqui e vamos para o exemplo 2. Beleza. Vamos ver aqui uma situação em que o delta, o discriminante, ele é igual a 0. Vamos fazer aqui, ó. Então, imagina que eu tivesse essa equação aqui para resolver, ó. É x ao quadrado menos 6x mais 9 igual a 0. Legal. Vamos só colocar aqui do lado quem são os coeficientes. O coeficiente A é 1. Quando não aparece é 1.
O A é 1, o B é menos 6 e o C é 9. Legal. Bora para o cálculo do discriminante. Delta é igual B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Bom, menos 6 ao quadrado é 36 positivo. 4 vezes 1 vezes 9 é 36. Opa! O delta deu zero. Vamos ver o que acontece quando o delta é zero. Vamos lá procurar as raízes. X é igual oposto de B mais ou menos a raiz quadrada de zero sobre o dobro de A, que é 1. Bom, nesse caso eu vou lá procurar as minhas duas raízes. Mas perceba o que acontece quando o delta é zero. Somar zero e subtrair zero é a mesma coisa, né? Você vai encontrar o mesmo número. Então, quando eu for calcular o x' e o x duas linhas, você vai conseguir perceber que o número que você vai encontrar é exatamente o mesmo, né? Menos 6 é 6, mais 0 sobre 2 dá 3. Depois vai fazer 6 menos 0 sobre 2 e vai encontrar 3 de novo. Portanto, olha lá, olha a curiosidade. Quando a gente tem o discriminante e o delta igual a zero, a gente consegue perceber que as raízes são reais e exatamente iguais, né? Então, no meu conjunto verdade, eu não preciso colocar 3 e 3. Basta eu colocar apenas 3. Na prática, ter duas raízes reais iguais é a mesma coisa de ter uma raiz só. Conjunto verdade igual a 3. Vamos lá para a câmera? Voltando. Muito bem. Tá entendendo tudo que eu estou falando? Ó, se o delta for positivo, duas raízes reais diferentes. Se o delta for igual a zero, duas raízes reais iguais. Tá memorizando? Daqui a pouco a gente escreve isso tudo. Vamos para o último exemplo. Último exemplo. Aqui já não era exemplo 1 mais, né? Era 2. Mas tudo bem, você entendeu. Vamos lá. Vamos para o exemplo 3. Você deve ter ficado incomodado aí, né? De eu não ter trocado lá para o exemplo 2. Mas tudo bem, nós já entendemos. Vamos para o exemplo 3. A saga continua. Olha para cá. Vem aqui, na mesa. Vamos tentar resolver essa equação aqui agora, ó. Deixa eu fazer de azul. Eu quero resolver essa, ó. 5x² mais 3x mais 5 igual a 0. Vamos lá. Vamos anotar aqui do lado quem são os coeficientes. O coeficiente A é 5, o coeficiente B é 3 e o coeficiente C também é 5. Legal. Vamos lá para o nosso delta, o nosso discriminante. É B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Aí quando eu faço aqui o delta, eu vou ter 9 menos 4 vezes 5, 20. 20 vezes 5, 100. Nós vamos ter aqui menos 91 como delta. Olha, temos aqui um problema, que não é um grande problema, mas é algo que vai impossibilitar que eu consiga encontrar a raiz aqui dessa equação. Por quê? Porque na hora que eu for escrever, x é igual ao oposto de b, mais ou menos a raiz quadrada do discriminante, do delta, sobre o dobro de a, temos aí um problema. A raiz quadrada de menos 91 não existe ou não pertence aos reais. Então, essa raiz aqui, ó, raiz quadrada de um número negativo não é um número real. Conclusão, eu não preciso tentar calcular nada. A conclusão é que a minha equação de segundo grau não terá solução no universo real. Portanto, a solução será um conjunto vazio. Então, se o discriminante ou delta for negativo, a minha equação não terá raízes reais. Beleza, voltando aqui, ó, para a tela. Então, olha só, o que a gente aprendeu? Se for positivo, eu tenho duas iguais. Se for zero, eu tenho duas... Desculpa, se for positivo, eu tenho duas raízes reais diferentes. Não vamos confundir, não. Se for zero, duas raízes reais iguais. E se for negativo, não tem raízes reais.
Então, para não confundir, bora anotar, beleza? Bora anotar? Então, vamos embora anotar. Ó, vem comigo para finalizar aqui. Então, vamos colocar análise do delta ou do discriminante. Ó, análise, escreve aí junto comigo, do delta, que é o famoso discriminante. Ó, se o delta for um número positivo, então x' é diferente de x duas linhas e pertencem aos reais. Então, se o delta for positivo, duas raízes reais diferentes e reais. Se o delta for igual a zero, então x' é igual a x duas linhas e também são números reais. Por último, se o delta for negativo, menor que zero, então não existem raízes reais. Não existe x' e x duas linhas. Ou seja, x' e x duas linhas não pertencem aos reais. Esse símbolo aqui, ó, é o símbolo de não existe. Então eu posso escrever assim ou assim. Beleza, galera? Se você entendeu como resolver equações do segundo grau, completas e incompletas, você agora precisa treinar como um atleta. Entender é uma coisa, conseguir fazer é outra. Volto a falar, em todos os módulos eu falo. Quanto mais exercício você fizer, mais experiências você vai passar e o melhor aluno de matemática com certeza você será. Te espero no próximo vídeo. Quem vos fala é professor Rafael Chanchão. Estou sempre contigo. Somos grandes amigos. Um abraço e fui!